Gente, vamos passar agora então à ortodoxia oriental. Por que nós temos que obrigatoriamente falar da Igreja Ortodoxa Oriental agora? Porque ela vai surgir. Só por isso. Né? Que ano houve a separação da Igreja, que era uma só até esse período aí? Alguém lembra? Quando foi? Não. Alguém lembra assim de cabeça? Não falamos ainda sobre isso. Mas às vezes as pessoas sabem, né? Porque é o grande cisma entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Isso foi no ano 1054, então é no fim aqui do nosso período. Certo? É claro que a coisa vai piorando ao longo do tempo, isso não acontece de repente. Certo? Todas as vezes que nós falamos da Igreja Oriental até agora, nós sempre nos referimos a ela como uma igreja só. Como uma igreja unida, né? À Igreja Católica Romana. Era uma igreja só, a Igreja Católica, não romana, a Igreja Católica. Católica e ortodoxa. Porque um problema nessa divisão que houve entre catolicismo romano e ortodoxia oriental é que um ficou com raiva do nome que o outro pegou. Por quê? Porque os católicos não se consideram menos ortodoxos do que os orientais. E os orientais não se consideram menos católicos do que os romanos. Né? Então são nomes assim que cada um roubou para si e que realmente não faz muito sentido, porque na verdade católico não é adequado, porque você tem duas igrejas, não é uma igreja universal. E, na verdade, você tem até mais, porque tem aquelas outras, de outras divisões anteriores. E ortodoxa também não é adequada, porque a ortodoxa oriental não é a única que segue aquela ortodoxia dos concílios. Certo? Não, começou no Oriente, porque todos os concílios foram no Oriente. É interessante isso. É interessante que todos os concílios que valeram para a igreja como um todo, todos eles ocorreram no Oriente. Não sei porquê, né? Mas aconteceu assim, né? Começa já as diferenças entre esses dois lados começam gradativamente. E uma diferença básica é a diferença de língua. A igreja do Ocidente foi migrando para utilizar o latim e a igreja oriental permaneceu com o grego, né? Permaneceu com o grego. Então alguém já disse que os dois lados não conseguiam se entender porque eles não conseguiam se entender. Captaram? Porque para os romanos parecia que os outros estavam falando grego. A igreja oriental, a igreja ortodoxa oriental, ela gosta de se intitular como a igreja dos 7 concílios. É fácil de lembrar dos 7 concílios, alguns nós vimos em detalhe. É fácil de lembrar o que eles trataram. Niceia e Constantinopla, os dois primeiros, trataram da Trindade, doutrina da Trindade. Principalmente, tem outras coisas subsidiárias, mas para a gente lembrar a principal coisa que foi definida ali, né? Os outros todos, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla II, Constantinopla III, todos eles trataram da doutrina de Cristo. Lembram que eu falei que Calcedônia não resolveu, que no Oriente continuou a briga na questão das duas naturezas de Cristo, e aí toda hora tinha que convocar um outro concílio, porque não havia acordo, e só no Ocidente, de cara, isso eu falei também, de cara a Calcedônia foi aceita no Ocidente. Né? Cristo tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, independentes na mesma pessoa. E por último, o último concílio, Niceia II, em 787, tratou dos ícones. Depois nós vamos falar disso. E aí a gente tem uma primeira característica. A Igreja Oriental, ela se considera a Igreja dos 7 concílios porque eles são extremamente cuidadosos em nunca modificar nenhuma decisão de um concílio. Então essa é a primeira característica da Igreja Oriental. Gravem isso na cabeça. Ela não muda. Ela não muda nunca. Ela é sempre igual. Isso foi crescendo, eu já falei para vocês que eles achavam que os ocidentais pensavam demais, iam longe demais. Eles não, eles sempre defenderam o mistério, uma coisa assim, só que eles ficaram tão no mistério que não evoluíram mais nada. Então ela não muda, ela é sempre igual. Os teólogos da Igreja Oriental, todos os pais, ela compartilha com a Igreja Ocidental até Agostinho. Até Agostinho. Porque Agostinho é do Ocidente. A Igreja Oriental não reconhece Agostinho. Certo? Agostinho já é um teólogo do Ocidente. E ela, depois dos pais, ela teve os seus próprios teólogos, que foram influentes. Alguns são, eu vou citar alguns nomes aí, João Climacus, esse escreveu A Escada da Ascensão Divina, então é um indivíduo importante para os místicos.
Mais tarde nós vamos falar dos místicos, do cristianismo místico. Maximus, o confessor, também foi um nome importante. Mas o mais importante é esse que eu estou mostrando aí, que é o João Damasceno. João de Damasco. Por isso João Damasceno. Esse Damasceno é o cara que é de Damasco, da cidade de Damasco. Damasco, capital da... Hoje de manhã, da onde? Síria, exatamente. Antioquia fica na Síria também, mas não é a capital. A capital, Damasco. O Newton falou hoje de manhã do Naamã, né? Naamã, onde é que morava o Naamã? Em Damasco, na Síria. Então isso aí é uma cidade muito antiga, né? Que já existia lá nos tempos do Velho Testamento. João Damasceno, ele nasceu numa família cristã, viveu no 7º e 8º séculos, já sob a Síria já tomada por quem? Quando ele nasceu. A Síria já estava tomada pelos... O que vocês acham? Século VII ele nasceu, né? Final do século VII. Muçulmanos, exatamente, muçulmanos. Muçulmanos já tinham tomado, então ele nasceu, ele era cristão, ele era de uma família cristã, nasceu numa família cristã, mas num país muçulmano. E ele trabalhava no governo de Damasco, interessante. Só que ele foi corajoso o suficiente para escrever um livro contra o Islã. Vai ter coragem assim no outro lado. E ele chamava o Islã de a heresia ismaelita. Porque realmente quando você estuda um pouquinho mais a fundo o islamismo, você vê que ali tem elementos tremendamente fortes de judaísmo e de cristianismo. É uma mistura, uma salada, né? Vários dos profetas ali são profetas, são personagens do... Né? Ibrahim, quem é Ibrahim? Abraão, né? O próprio Jesus, Issa, né? É também um profeta deles lá. Então eles têm esses personagens aí que se sobrepõem aí ao judaísmo e ao cristianismo. Ele escreveu o livro mais importante desse cara, do João Damasceno, foi A Fé Ortodoxa. Esse livro é fundamental porque ele é a teologia sistemática da Igreja Ortodoxa Oriental. A fé ortodoxa. A fé ortodoxa. Na verdade, é a única teologia sistemática. Certo? Ele também escrevia hinos, esse João Damasceno. Ele é importante para definir qual é o pensamento ortodoxo. Eu quero fazer um comparativo rápido, porque evidentemente nós temos um foco aqui na divisão que houve, que vai acontecer no final desse período. E aí eu quero mostrar para vocês as ênfases, porque ali também há um ponto de discórdia, as ênfases de cada igreja. No Ocidente, a ênfase sempre foi e é até hoje, e nisso aí nós não temos muita distância do catolicismo romano. Nós como protestantes, mostramos que somos sim ocidentais, porque as ênfases nossas são exatamente as mesmas do catolicismo romano. Pecado, graça, justificação e salvação. Só que a gente, evidentemente, trata isso tudo de uma maneira diferente, né? Muito mais bíblica, muito mais atrelada à palavra de Deus, do que o catolicismo romano. Mas a ênfase oriental é completamente diferente. Os orientais, eles enfatizam outras coisas. O apofaticismo, vou falar daqui a pouco, a tradição, a teoses, também vou falar em detalhe, e os ícones. Nos 7 concílios nós vimos ali que o último concílio teve como tema os ícones, certo? Nós vamos tratar isso com um pouquinho de detalhe daqui a pouquinho. Apofaticismo. Apofaticismo é a teologia negativa. Lembra que eu falei já do Dionísio, o pseudo-areopagita? Ele trabalhava essa teologia negativa. Então eles têm essa ênfase em que a gente não pode conhecer a Deus, em que nós estamos no escuro, em que há mistérios, tudo é nebuloso, certo? Isso é uma ênfase deles. Por causa disso, e porque a igreja deles nunca muda, então não há diversidade. E o Ocidente, vocês eu acho que conseguiram perceber, só pelo que eu mostrei ali do Radberto e do Ratramno, tendo uma controvérsia dentro do mesmo monastério. Uma controvérsia séria que a igreja vai ter que resolver. E o Gottschalk, por exemplo, vindo trazer Agostinho de volta, e a igreja dando... Né? Então há uma diversidade gigantesca na igreja ocidental. Sempre há teologias lutando. Né? E na oriental não, porque tudo é nebuloso, nós não podemos saber, certo? E aí então tudo fica como sempre foi. É bem diferente.
Então, teologia negativa. ênfase no mistério e na sombra em vez da luz. Tradição. O Ocidente também valorizou a tradição. Só que, como eu acabei de falar, no Ocidente fica essa coisa, toda hora aparece alguém que questiona a tradição. E diz, não, isso não é assim, isso deveria ser assado. E vai aparecendo esse tipo de conflito. No Oriente, jamais. A tradição no Oriente é diferente. Para eles, a tradição nada mais é do que a voz do Espírito. E eles dizem que em cada um daqueles 7 concílios repetiu-se o Pentecostes. Por mais que houvesse problemas ali, dificuldades, por fim o Espírito Santo tomou conta daqueles homens e o que eles decidiram é a palavra do Espírito Santo. Então vejam que é uma ênfase completamente diferente que nós não temos aqui no Ocidente, nem o catolicismo romano, nem o protestantismo, certo? A tradição deles é diferente e está em pé de igualdade com as Escrituras. Claro que se é uma repetição do Pentecostes e é o Espírito Santo falando, evidentemente que o Espírito Santo escrevendo ou falando agora no concílio, dá no mesmo. Sendo ele, a autoridade é dele, certo? Então é assim que eles veem. Alterar uma decisão dos concílios, então, seria como alterar as Escrituras para nós. E por isso eles não alteram. Entenderam? É fácil de entender, né? Se a gente estuda um pouquinho e a gente simplifica, assim como eu estou simplificando aqui, a gente começa a entender um pouco o porquê de cada coisa. Uma coisa está ligada na outra, certo? Mas vejam que é completamente diferente. Né? Já dá para ver que mais cedo ou mais tarde ia dividir, ou já estava dividido. Essa que é a verdade, já estava dividido. Não formalmente, mas estava dividido, porque pensam totalmente diferente. A revelação não é somente pelas Escrituras e muito menos através do Papa. Eles não têm Papa. A revelação é por meio da Igreja. Eles sempre pensaram assim. É a Igreja. Teoses. O que é a teoses? Teoses é o meio de salvação para a ortodoxia oriental. Eles são salvos pela teoses. O que é a teoses? O que quer dizer isso? Significa uma palavra que significa deificação. Deificação. Atanásio disse o seguinte, Atanásio é fundamental para a ortodoxia oriental, tá? Atanásio disse o seguinte, Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Para eles isso é muito importante. Você vai aos poucos sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos um texto bíblico que mais ou menos puxa nessa direção, né? Qual é? Alguém lembra? Um texto bíblico que puxa nessa direção, de que o homem vai se transformando ou é transformado em Deus, como Atanásio colocou aqui. Deus se fez homem para que o homem pudesse tornar-se Deus. Não, é aquele do 2 Pedro 1,4. Né? Alguém abre aí para nós, 2 Pedro 1,4? Participantes da natureza divina. Lembra desse? Esse pedacinho, acho que a maioria lembra. Esse aí, eu achava que todo mundo conhecia, mas o Newton, não sei, vou ter que consultar o Newton para ver se todo mundo conhece. Não, só um minutinho aí, para pegar, né? Alguém achou aí? Denise, achou? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Os torneis coparticipantes da natureza divina. Para eles essa é a salvação, é você se tornar coparticipante da natureza divina. Para o Ocidente isso aí soa estranho. O Ocidente não gosta muito dessa linguagem. Existem, claro, ideias parecidas, nós temos conceitos parecidos com esse, mas para nós soa um pouquinho herege essa maneira de falar, né? Na verdade, eles têm um entendimento claro disso aí, mas para o ocidental soa estranho, soa como uma heresia. Há pessoas no Ocidente que constroem em cima dessa ideia, geralmente são místicos, mas não é bem aceita normalmente no Ocidente, ela tem uma certa resistência. No Oriente é praticamente o meio de salvação. Vou falar dos ícones. O uso dos ícones. O que são os ícones? Ícones são as imagens de Cristo e dos santos. Quando um protestante vai para uma igreja oriental, na Rússia, principalmente na Rússia, né? Hoje a ortodoxia oriental, o forte dela está na Rússia.
Constantinopla não existe mais, chama-se Istambul, e é muçulmano até o último fio do cabelo. Então a ortodoxia, o grande centro da ortodoxia é a Rússia. E o cara se assusta quando entra lá, porque é tanta imagem, e tanta pintura, e tanta estátua, que realmente assusta. Para eles é muito importante essas figuras, essas imagens, que são chamadas de ícones. Elas estão em todo lugar. Geralmente no centro dos templos deles, há uma figura de Cristo, que é a mais central. E uma coisa interessante é que você dificilmente vai encontrar uma imagem de Cristo crucificado. Oi. Sim, no catolicismo romano também existem muitas imagens, mas ali no Oriente é um absurdo. Eles consideram muito importante as imagens dos santos e de Cristo. E no caso do... Oi. Não, é aquela padrão mais ou menos. Depois o João vai mostrar uma ali. Não é muito diferente, não. Porque no início era uma igreja só, né? Aí depois é que vai... né? Geralmente no centro, então, tem essa imagem e é diferente do Ocidente. No Ocidente costuma-se muito representar Cristo na cruz. Cristo crucificado. Raramente no Oriente você vai ver essa imagem. Ela não existe. Cristo é sempre apresentado como o chamado Cristo Pantocrator. Pantocrator. O Senhor de todas as coisas. Então é um Cristo rei. Ele sempre põe um Cristo que é um rei. No Oriente houve um problema muito sério nessa questão dos ícones. Houve um problema dos iconoclastas. O que é um iconoclasta? Eikon, tem na Bíblia, né? Eikon. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o ícone do Deus invisível. Né? Não é? Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Vai ver lá no grego, é Eikon. Então, o iconoclasta, Eikon é uma imagem, e clastos é quebrar. Então os iconoclastas são os que quebram imagens. E houve um problema muito sério. Levantou-se pelo século VII e VIII, principalmente no século VIII, apareceram esses iconoclastas, que eram indivíduos que achavam que não podia ter essas imagens. E aí apareceram imperadores que eram iconoclastas. E o principal deles é Leão III, que era um imperador bizantino, o Isuriano. Ele, em 730, mais ou menos ali por 730, ele então mandou quebrar e destruir todas as imagens que havia. Na Europa Oriental? Na Oriental, na Igreja Oriental. Por que isso? Os historiadores estudam isso e eles dizem que os imperadores temiam o poder dos mosteiros. Os mosteiros eram muito poderosos. E eram eles que incentivavam a veneração das imagens, eram eles que faziam as imagens, eram eles que pintavam as figuras, então eles tinham tudo na mão. E aquilo dava poder para eles. Outra coisa que se imagina também que tenha provocado a iconoclastia, o ataque às imagens, pode ter sido, esse violento, né? Pode ter sido por causa da influência muçulmana, que os muçulmanos estavam ali muito perto, e muçulmano não tem imagem em hipótese alguma. Então os muçulmanos achavam aquilo ali um povo, na verdade, um povo pagão, que tinha templos cheios de imagens. Era assim que o muçulmano via o cristão. E aquilo ali era um mau testemunho, né, diante dos muçulmanos. E provavelmente também muitos encaravam aquilo como errado por mero erro teológico, porque a Bíblia não condena isso aí, né? Então houve esse problema dos iconoclastas. Esse problema levou à convocação daquele concílio, o Sétimo Concílio, em 787, para resolver essa questão, para se decidir, pode ter os ícones ou não. Na verdade, gente, olha, teve muitos abusos aí. Só para citar um exemplo, o que começou a se fazer era se pegava uma imagem aqui no templo, então tem uma estátua ali de um santo qualquer, e se raspava um pouquinho da pintura dentro do cálice, do vinho, que é para energizar. Que ficava muito mais poderoso se tivesse aquela raspinha. Né? Então esse tipo de abuso, esse tipo de coisa, isso aí irritava muita gente. Vocês podem imaginar por quê. Então o clima estava ruim. Isso aí foi tudo no Oriente, tá? Nós tivemos no Ocidente também indivíduos que tentaram acabar com as imagens. O próprio Carlos Magno, ele procurou diminuir a influência das imagens. Ele achava que aquilo ali era uma coisa que não estava bom. Mas é difícil, eles tiveram dificuldade. Depois os protestantes tentaram, né?
o Lutero, Lutero nem tanto, Lutero mais ou menos, Lutero uma boa parcela, mas se você vai numa igreja luterana, eles toleram melhor algumas imagens, principalmente da cruz e tal, né? O segundo concílio de Nicéia, então, como nós vimos, ele definiu a validade do uso dos ícones, como válidos, como bons. Ele colocou eles. Aí é aquela coisa, as coisas sempre pioram quando tem uma ação muito forte, ocorre uma reação muito forte. E aí eles colocaram os ícones em pé de igualdade com a palavra escrita. Certo? A palavra escrita é a revelação em palavras e a palavra nos ícones, a revelação nos ícones é a revelação em cores. Era assim que eles viam. E aí eles usaram de todo tipo de artimanha e estratégia, como é comum usar sofismas e esse tipo de coisa em teologia. Eles usaram argumentos contra os iconoclastas, dizendo que Jesus Cristo se fez homem e, portanto, é legítimo representá-lo na forma humana, e quem não o representa na forma humana pode ser acusado de docetismo. Docetismo era aquela heresia em que se dizia que Jesus não era verdadeiramente humano, certo? Então é uma estratégia, né? E o próprio João Damasceno foi importante para a defesa dos ícones. E os ícones ganharam uma importância muito grande. Quase que eles desaparecem, mas não desapareceram, acabaram ganhando força. Porque muitas vezes quando você persegue, você dá força. E foi exatamente o que aconteceu nessa questão dos ícones. São muito importantes na Igreja Oriental. E é claro que depois os teólogos tiveram que fazer uma ginástica para explicar a diferença entre adoração e veneração. Né? Os teólogos orientais tiveram o mesmo problema que o catolicismo romano tem. Como é que eu explico isso aí? E aí fazem todo um arrazoado que não convence ninguém, aí usam termos bonitos. Adoração absoluta, que é só a Deus, e a adoração relativa, que é aos santos. Então, sabe, começa esse tipo de coisinha assim que não... Na verdade, todo esse posicionamento ignorou a Bíblia e ignorou o ensino dos pais. Os pais sempre associaram os ícones ao paganismo. Certo? Então é aquela coisa. A tradição, mas na hora de pôr em prática não põe. Né? É interessante essa observação. Na Escritura o Espírito Santo mandou não fazer, e daí no concílio de Nicéia 2 ele mandou fazer. Interessante. Vamos falar do problema, os ícones já falei, vamos falar do problema do grande cisma. Na verdade já havia aquela diferença de ênfases, que me parece que é bem forte, e aí começa assim os pequenos problemas. Um problema que sempre houve, desde Nicéia e Constantinopla, os dois primeiros concílios, foi a questão da primazia. Porque em Nicéia e em Constantinopla foi definido o seguinte, que a Igreja de Roma é a igreja mais importante, mas que Constantinopla é a nova Roma, porque o imperador foi para lá. Na verdade, vocês veem que no início todo o pensamento deles é que a importância da igreja tem a ver com a sede do império. Né? Aí depois vem o Leão I, espertalhão, e vem com essa história do Pedro, que não sei o que, Mateus 16, que é bíblico, não sei o que e tal, e se aproveita e acaba jogando lá. Por quê? Porque a sede do império não é mais ali. Agora nós temos que mudar o enredo. Certo? Senão Constantinopla passa a ser a nova igreja principal. E o que se dizia lá em Nicéia no primeiro concílio de Constantinopla, o que eles definiram lá foi que Constantinopla é a nova Roma, portanto tem igualdade com Roma. Roma não gostou nem um pouquinho. Achou essa interpretação totalmente errada. E aí começa o conflito da primazia. Né? Quem, afinal de contas, é o maior? Os concílios sempre diziam, não, pode ser uma questão de honra. Roma pode ter mais honra. Vamos dizer assim, é o mais honrado entre iguais, mas são iguais. E então esse foi um ponto que pegou, já houve um certo desentendimento nesse ponto aí. A gota d'água foi a controvérsia filioque. O que quer dizer filioque? Filioque significa do filho. Filioque, em latim, tá? A controvérsia filioque aconteceu porque o Papa Benedito VIII, ou Bento VIII, né? Agora tem que falar Bento, né? Eu sempre achava que era Benedito, mas aí assumiu esse aí. E na verdade é assim, Benedito é em italiano, né? E Bento, é que nem Giovanni e João, é o mesmo nome, né?
É o mesmo nome, só que em línguas diferentes. Então, o Papa Bento VIII, o de agora é o dobro melhor do que aquele lá, né? Mais ou menos. O Bento VIII, ele pegou e alterou o credo niceno, dizendo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, filioque. O Papa pegou e alterou o credo niceno, que foi produzido aonde? Em Niceia e em... A parte do... O que foi feito depois, eu até comentei isso, que o credo niceno, na verdade, foi fechado no segundo concílio em Constantinopla. A versão que nós conhecemos hoje é a versão de Constantinopla. Aí, pensem no que a gente já aprendeu hoje. O que vocês acham que a Igreja Oriental vai pensar de um Papa que foi lá e alterou o que o Espírito Santo tinha dito nos 2 concílios? Aí complicou. Por isso que a coisa ficou séria. Porque para a Igreja Ocidental, o Papa pode fazer o que bem entender, é a autoridade absoluta, o vigário de Deus na terra, pode fazer o que bem entender, está sempre certo. E para a Igreja Oriental, isso aí é uma piada. Então, ali houve uma controvérsia muito grande e o número de tratados escritos sobre esse assunto é gigantesco, dos 2 lados. Né? Então, são coisas assim que viram controvérsias gigantescas. Isso aí, evidentemente, também ajudou a separar. E vocês vejam que nessa controvérsia acabou assim aparecendo a diferença de entendimento dos 2 lados. Acabou aflorando. Vocês mesmo concluíram aí que o Papa tinha feito uma coisa absurda para o Oriente. Certo? Por fim, depois de tudo isso que nós vimos, já deu para perceber que ia ser difícil eles permanecerem juntos. Houve uma separação temporária no 9º século, que acabaram se acertando, e em 1054 o cardeal Humberto foi enviado pelo Papa Leão IX, e aí tem umas coisas tão confusas na história da igreja, eu não quero entrar em detalhe, mas o cardeal Humberto foi emissário do Papa, ele tinha autoridade do Papa, ele foi até lá em Constantinopla e ele foi lá para ter um entendimento com o Miguel Cerulário, que era o patriarca de Constantinopla, e os 2 acabaram brigando lá e um excomungou o outro. Certo? Aí o cardeal Humberto excomungou o Miguel Cerulário e o Miguel Cerulário excomungou o cardeal Humberto e o Papa. E ali, então, se considera que aquela data é a data em que há a separação. Porque está excomungado, você está fora da igreja, você não tem salvação, você está completamente perdido. O problema é saber quem tem a autoridade para excomungar quem. Então houve uma excomunhão recíproca. Excomungar, a Rebeca perguntou, o que é excomungar? Excomunhão é tirar alguém dos benefícios da igreja, é impedir que ele seja beneficiado pelas coisas da igreja. Ele não participa mais da ceia e, portanto, ele está fora da igreja e ele está perdido. Né? Ele está condenado. E aí os 2 se excomungaram, então passou a ter 2 igrejas. Eu acho que sim, né? Eu acho que foram. E o interessante é assim, né? Porque aí as coisas confusas, eu não queria entrar nisso, mas quando o cardeal Humberto chegou lá, o Papa Leão IX tinha morrido, mas ele não sabia. Então há quem diga que não valeu. Porque o emissário do Papa não podia ser emissário do Papa se o Papa está morto. Então não valeu a excomunhão do Humberto. O Humberto não podia ter excomungado. Então umas discussões assim esquisitas. Uma coisa. Depois disso, gente, um monte de anátemas para todo lado. Isso é uma fraternidade, uma coisa bonita. Bonito isso. Né? Era anátema para todo lado, era bula papal detonando com os caras de Constantinopla, do outro lado vinha também. Olha, exemplo, né? Os anátemas só foram removidos em 1965. Olha só, gente. Olha só. Quase 1000 anos depois, os anátemas foram removidos. O cisma persiste até hoje. É claro que o ataque dos cruzados a Constantinopla, que nós vamos ver mais para frente, o ataque dos cruzados a Constantinopla foi o golpe final. Ali não teve mais jeito, não tinha mais como eles se entenderem. João. Aqui, como já está dizendo, nós temos a figura de João Damasceno, né? Ele que foi o que escreveu a fé ortodoxa, que é a teologia sistemática, foi a única que existiu lá
daquele período oriental ali, né? E aqui, nós temos aqui aquela figura que, como o Juliano explicou, a ortodoxia oriental não via Cristo pregado na cruz, mas via Cristo assim. Tá? Aqui com a Bíblia. Não. E aqui esse significado aqui da mão, aqui ele tem um significado também todo especial ali que eles dão para isso aí, tá? A pergunta da Jussara é sobre a questão do fato do cristianismo ter nascido no Oriente. O próprio Jesus Cristo e todos os primeiros cristãos eram orientais e que, portanto, haveria, em tese, uma tendência da interpretação oriental estar mais próxima da verdadeira do que a interpretação ocidental. Qual o problema aí? O problema é que fica claro que a interpretação oriental ela é uma interpretação grega. De grego, os judeus não tinham nada. Na verdade, eles não eram orientais, eles eram judeus. É bem diferente. A Palestina foi destruída. No ano 70, Jerusalém foi varrida do mapa e no ano 135, Adriano resolveu acabar o serviço e espalhou os judeus por tudo que é canto. Né? Então os judeus sempre foram isolados, sempre foram um povo isolado, o próprio Antigo Testamento mostra isso. Então esse pensamento oriental é um pensamento grego. Grande pedra de toque, que cidade dá qual é a cidade que dá a maior luz sobre como deve pensar a Igreja Ortodoxa Oriental? Pelo que nós já vimos. Não? Alexandria. Francisco matou lá. Alexandria. Certo? Esse pensamento é pensamento alexandrino. É pensamento egípcio. Certo? Esses caras foram os mais influentes para a ortodoxia oriental. Né? Então a gente não pode cair nisso aí. Na verdade, nós vimos ao longo da nossa história, nós vimos que é histórico. A explicação para eles pensarem assim é histórica. Eles pensam assim por causa de fatores históricos que foram aparecendo. Né? Inclusive decisões de concílios, para onde que a coisa pendeu. Alguns dos seus mestres acabaram levando numa determinada direção. Então é mais por causa disso aí. Por isso que a gente está sempre vendo aquele texto de Isaías 48, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. A grande vantagem dos ocidentais é que eles permaneceram mais perto da palavra, especialmente os protestantes, que realmente quiseram voltar à palavra, já que os católicos romanos tinham ido para muito, mas muito longe da palavra de Deus. Né? Então, graças a Deus, porque a palavra de Deus permanece eternamente e é a nossa rocha. Né? E ali a gente vê que não tem nada disso aí. Quando a gente pega a palavra na mão, a gente vê que ela é bem direta, não tem esse mistério todo que eles falam. Não é assim, não é a teologia negativa. Paulo pega e descortina tudo. E abre, e revela, e mostra. Claro, sempre por orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo está revelando, ele está abrindo, descortinando. Né? Então, na verdade, aí eles estão indo por um caminho perigoso.